Fala, meus lindos! Eita alegria grande! Minha gente, estou muito feliz porque eu vou apresentar para vocês essa propriedade que eu posso lhe dizer é uma das mais especiais que já vieram aqui para o canal. Tenho certeza que vocês vão gostar de cada pedacinho desse verdadeiro paraíso. Vamos lá? E essa propriedade, pessoal, está localizada em Aquiraz, num ponto que fica bem pertinho do Eusébio, praticamente na fronteira entre as duas cidades. Então daqui para o centro do Eusébio, a gente está falando de aproximadamente 5, 6 minutos. Para quem conhece a região, sabe que é super bem localizado e a poucos metros também da CE 040. Antes de tudo, é importante que vocês saibam que aqui é um condomínio fechado. E eu me sinto, pessoal, na obrigação de apresentar a vocês nesse primeiro momento o que eu considero o coração da casa. É todo esse verde que vocês estão visualizando. A propriedade ela disponibiliza 4.000 metros quadrados de terreno. É muito terreno, minha gente, que a gente vai explorar um bocado dele aqui. Mas olhem só que cantinho especial que temos aqui, pessoal. Não existe um negócio desse. Aqui é uma piscina natural. Muita gente já havia me pedido algum projeto, conhecer alguma casa que tivesse piscina natural, uma piscina biológica, né? Conforme vocês estão visualizando aí nas imagens. E uma curiosidade com essas piscinas naturais, né? Essas piscinas biológicas, é que ela tem uma vida própria. O que isso significa? Que as pedras já servem de filtro, alguns peixes já fazem a limpeza também, então você não insere produtos químicos dentro dela. Então é uma vida própria, é um lago praticamente que você tem dentro de casa e você pode tomar banho, né? Olha só isso aqui, quantas carpas, que lindo, né? Lindo de verdade, daqui a pouquinho a gente vai brincar um pouquinho. Essa piscina natural ela tem aproximadamente 180 metros quadrados, então aí você já tem uma noção do espaço, da beleza que é esse ambiente. Gente, sinceramente, isso aqui mexe ou não mexe no emocional da gente? E que nem vocês estão observando, já é mais ou menos umas 4h30 da tarde, o sol está começando a baixar e fizemos algumas outras imagens aqui dessa piscina natural. Por volta de meio-dia, 11 e pouca da manhã, você já percebe também uma outra perspectiva. E eu vou colocar algumas imagens noturnas para você ver como também ela fica bem especial. E gente, olha a perspectiva e olha a energia desse lugar. Me diga, parece um oásis dentro da sua própria casa. Geralmente eu sempre apresento imóveis que possuem 400, 500, 600 metros quadrados de terreno. E quando a gente está em um terreno com 40%, 4.000 metros quadrados, a gente se depara com isso aqui, né? Mexe no emocional da gente e é aquilo que eu falo. Isso aqui, gente, é valor. E essa propriedade, pessoal, ela possui 736 metros quadrados de área construída, né? Tem a casinha do caseiro, tem outros espaços lá atrás também. Mas antes, vamos conhecer aqui esse outro ambiente, que é um ambiente que vai mexer no emocional de muita gente. Aqui, pessoal, é o acesso para a piscina. Olha só, percebe que é uma prainha, é uma areia que foi inserida aqui especial também, para, de fato, trazer essa ambiência, né? Esse ambiente para cá, para dentro da propriedade. E o paisagismo, então, quando eu falo que o paisagismo, pessoal, é de extrema importância numa propriedade, independente se ela é pequena, se ela é grande, porte médio ou deste porte aqui. Olha as sensações que traz pra gente que está aqui. Vocês estão assistindo, estão tendo uma perspectiva. Eu estou aqui pessoalmente, eu tenho outra perspectiva e a perspectiva é boa de verdade. Faz um bem danado isso daqui. E gente, chegamos nesse cantinho. Olha só que cantinho especial. Aqui, pessoal, eu vou falar para vocês. Aqui é onde acontece muita vida. Aqui o pessoal toma café da manhã. Tem vários ambientes para você tomar o café da manhã, almoçar aqui. E é onde aí existe o entretenimento dentro da casa, né? Aqui já encontramos a churrasqueira, olha o tamanho dessas bancadas aqui também, tem todo um sistema de som já instalado também aqui nessa área do deck, já encontramos a mesa de sinuca para brincar, imagina aqui 20 pessoas, 20 amigos, 30 amigos, familiares, todo mundo no entretenimento, tomando um banho aqui na piscina natural, curtindo uma boa tarde. Meus lindos, dá só uma olhadinha nisso daqui, olha que especial. Praticamente uma cachoeira que temos aqui, né? A ornamentação da piscina, já cheio de peixinhos aqui também. Daqui a pouquinho eu vou pegar a ração para vocês verem, porque a gente pode botar aqui ração para eles e os peixes se aproximam da gente. E pessoal, aqui já temos essa imensa mesa aqui para tranquilamente 10 lugares, né? Ela está com 8 aqui, porque essas outras cadeiras também estão aqui. Então dá para você recepcionar bem. Já temos os acabamentos aqui em palhinhas indianas. Olha só como ficou bonito.
temos uma mesa de pôquer, olha só, é um ambiente de fato para entretenimento, né? Aqui já encontramos uma churrasqueira, já temos um cooktop também com 2 bocas, bancada em granito preto, detalhes em madeira também, todos os armários. A casa também ela tem bastante elementos naturais em madeira, também tem um sistema de som instalado que nem eu mencionei, olha o projeto de iluminação, olha as sensações de quem está aqui também nessa outra área, fazendo alguma comida para o pessoal, interagindo, a comunicação que temos aqui entre os ambientes, né? Aproveitando que eu já estou aqui, pessoal, olha só, deixa eu pegar aqui essa ração dos peixinhos só para vocês verem aqui. Deixa eu deixar o óculos aqui rapidamente. Olhem isso. O engraçado é que eu ainda nem joguei e olha só, os peixes já estão se aproximando, né? Olha só. Olha os peixes. Que legal, viu? Isso é lindo de verdade, pessoal. Ave Maria, ó. Então imagine você brincando aqui com sua família, as crianças. Gente, isso aqui é valor imaterial. A gente sabe que tem um custo para isso. Uma piscina dessa não é barata. Provavelmente alguém que esteja assistindo já deve ter desenvolvido algum projeto ou já pesquisou para saber quanto é que custa. Uma piscina dessa hoje, para você desenvolver nessa proporção, com paisagismo, com um caramanchão desse, com certeza está flutuando aí perto de uns 350 mil reais. Aproximadamente esse valor, né? Então tem o custo para ter essas sensações dentro da casa, né? E olha só, pessoal, aqui temos um banheiro, ok? Para dar o suporte a essa área. Observe também, vocês já perceberam isso, mas é uma pegada já colonial que temos aqui, telhado aparente, bastante elementos de madeira. Aqui temos um espaço para poder guardar utensílios aqui da área gourmet, né? Então aqui você pode guardar diversos itens aqui para dar o suporte. Observe que toda a casa, o piso é utilizado em pedra cariri, né? Uma pedra regional. E o engraçado dela, pessoal, que com sol, com frio, ela permanece uma temperatura natural, sabe? Ela não fica fria demais e nem esquenta também, é bem curiosa, bem interessante. E, gente, olha isso daqui, um campo de beach tênis na sua residência. Beach tênis está super na moda. Aqui na região do Eusébio, você já encontra diversos campos, né? Onde o pessoal aluga para poder brincar, jogar com os amigos durante a semana, aos finais de semana. Não somente aqui também na região, como também lá na região de Fortaleza, né? Então tá super na moda. Eu não sei se no estado de vocês tá tendo isso daqui. Então você já tem um campo aqui para você brincar, jogar, né? Se entreter com o pessoal. Olha só, pessoal, mais uma vez apertando na tecla do paisagismo. Tá vendo que não é somente o outro lado, o lado de cá também você já encontra essas bromélias, algumas tamareiras, né? Ainda estão em porte pequeno, bastante palmeirinhas. Olha a experiência e as sensações. E o visual que você tem aqui desse outro lado. Percebe? Olha que gostoso, olha como tá lindo. E eu vou baixar o som, só para vocês ouvirem o som da cascatazinha. Ó, olha que gostoso. Isso aqui, pessoal, é qualidade de vida, é estilo de vida. Estou muito feliz em apresentar uma propriedade assim, diferente, com uma sensação, um sentimento diferente, né? E aqui, pessoal, desse outro lado, olha só, aqui é o acesso da casa. Temos um portão aqui, ao lado casa do vizinho, temos a outra chácara também do vizinho. E aqui é um lago que o proprietário construiu para poder pescar. Então aqui ele está criando tilápia. Então ele pode pescar aqui e você tem isso daqui dentro da sua propriedade. Além disso, ele tem umas galinhas também aqui soltas, fica ali por trás. Pense num negócio danado. É a sensação que você está morando no campo sem estar, porque você está na cara do gol da capital Fortaleza. Estamos falando aí de 25 quilômetros, você está bem pertinho e tendo esse estilo de moradia. Existe não um negócio desse? Que fachada linda de verdade essa daqui, né? Vocês estão conseguindo visualizar esse conceito, uma arquitetura, um misto do moderno com colonial. Você percebe que tem bastante linhas retas, mas não deixou de lado esses detalhes utilizados como as colunas em madeira, que vocês vão visualizar agora aqui, telhado aparente. Olha só, lá em cima tem um outro nível que gera ventilação para o interior do imóvel, que é bem interessante, vocês vão gostar ao entrar lá. E aqui ficam as vagas, né? Tem esse bolsão aqui para você estacionar. Aqui tem 3 vagas cobertas, ok? Vale ressaltar que já foi inserido todo o acesso em bloco intertravado, então gera menos manutenção, a durabilidade também. Olha só,
o tamanho dessa varanda. Muita gente também chama esse espaço de terraço. Eu mesmo, que sou de Alagoas, e minha família também de Pernambuco, eu sempre andei muito no interior de Pernambuco. Muitas casas de campo, né, em sítios e tal, elas possuem varandas, né? O conceito dessa daqui é para você sentar aqui e curtir essa ventilação. Cresci ouvindo que era um terraço, isso daqui. Eu não sei se era a forma correta. Enfim, o que é que vocês acham? Que é uma grande varanda ou um terraço também pode ser chamado? Eu acho interessante e eu gosto de casas interessantes de fato, né? Onde você consegue explorar isso daí. Olha o que eu comentei, bastante elementos em madeira, os móveis também, né? Você percebe que estão se harmonizando com a arquitetura da casa. E falando em mobília, a casa está sendo negociada, anunciada em caráter de porteira fechada, ou seja, vai ficar tudo na casa, decoração, móveis, mobília solta, mobília fixa, ar-condicionados, eletrodomésticos, eletrônicos também, saindo somente os itens pessoais, os itens de apego pessoal da família, né? Algo que tenha um valor imaterial. Então isso aí é natural para qualquer propriedade que está sendo comercializada em caráter de porteira fechada. E somente essa área daqui, pessoal, ela é composta por aproximadamente 110, 115 metros quadrados. Então você tem uma noção somente dessa área daqui. E o grande lance, que eu sempre gosto, e eu tento levar isso para vocês, e se eu não estiver conseguindo levar, pelo amor de Deus, vocês falem aí no vídeo. Sabe o que é? É isso aqui. Essa perspectiva, para você ter um visual de fato do que as pessoas que estiverem sentadas aqui estão curtindo da casa. Então daqui para o acesso da casa, pessoal, temos aproximadamente aí uns 50 metros, aproximadamente daqui para o portão, 50, 60 metros, entendeu? Então, olha só o sentimento de respirar, de sensação de liberdade, né, que você tem aqui. Pessoal, deixaram um café pra gente. Tu acredita num negócio desse, com a tapioca aqui feita já, um queijinho. Eu tenho que me servir, eu tô querendo um cafezinho, tu quer? Olha só que gostoso. Eita menino, quase tá quente nada. Olha que gostoso, pessoal. Tomar um cafezinho uma hora dessa, são 4h30 da tarde. Tem gente que só gosta de tomar café quando tá frio, né? Aqui no Ceará a gente toma café na hora do almoço, no café da manhã, perto da janta, durante a tarde em reunião. É um negócio danado. E aí, pessoal, deixa eu pegar aqui, olha só. Eu vou comer ali perto dos peixinhos ali. Então imagine você tomar o café. Eu não estou imaginando não, eu estou tomando o café aqui, mas eu quero que você imagine aqui um café da manhã. Você está aqui com a sua família, curtindo isso daqui. Ave Maria. A tapioca é boa, viu, pessoal? Vou lhe dizer um negócio. Agradecer ao proprietário essa atenção, né? Gente, curta aí algumas imagens que eu vou tomar meu cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Acabamos de tomar nosso café, né? Ave Maria, tava gostoso de verdade. Mas eu quero que vocês observem isso daqui. Olha só, o acesso principal da casa ela é composto por essas duas entradas principais, onde você vai ter essas grandes esquadrias em madeira, e vale ressaltar que toda a madeira utilizada aqui na casa é a muira catiara, né? Vocês sabem que é alta durabilidade, ela é resistente a insetos, cupim, etc, né? Vamos lá conhecer o interior do imóvel, eu tenho certeza que você está querendo ver. Vocês ainda não viram uma planta com essa tipologia, pelo menos eu ainda não apresentei aqui no canal. O que é que ocorre? Perceba que a proposta dessa residência é trazer o quê? O externo para o lado interno, é trazer sensação de luminosidade natural, que de fato aqui tem, através desse bolsão que tem aqui no meio da casa, e bastante ventilação. Você respira, a casa é totalmente arejada, isso aí que é bem interessante. Observe também outro ponto que traz essa sensação, é o pé direito. Do piso ao teto, pessoal, são 3 metros de altura. Então vocês sabem que o padrão geralmente é 2,50 m, 2,40 m, que a gente encontra aí nas demais residências, né? Essa daqui já tem essa proposta diferente. Olha que coisa linda. Vamos começar aqui por esse ambiente, pessoal, que é o ambiente da sala de jantar. Olha só, uma mesa para 8 lugares. Olha as luminárias que temos aqui pendente, né? Também trazendo essa proposta de uma casa de campo, essa proposta mais colonial, bastante elementos em madeira também. Foi feito já esse revestimento com essas pastilhas aqui, ó, para trazer algo mais leve, né, para dentro da propriedade. E também esse ambiente tendo uma comunicação com a área externa da casa.
né? Perceba isso daqui, olha só como ficou legal. Então você já se comunica com a área externa. E olha só que interessante, pessoal. Sabe o que é que tem aqui por trás? A cozinha. Olha só como ficou legal. Para quem gosta de cozinha integrada, ela é possível ser integrada. Ela é integrada, né? Para quem gosta de cozinha fechada, ela tranquilamente você pode reverter deixando-a fechada, né? Só puxar daqui essas esquadrias em madeira e olha só, você tem toda essa conectividade com a sala de jantar e a cozinha, né? Tem até essa areazinha aqui embaixo que se quiser pode botar uns banquinhos também, tem uns garrafões aqui que deixou guardadinho, mas você consegue ter essa conectividade, né? E falando em cozinha, daqui a pouquinho a gente explora ela por lá. Mas conhecendo aqui esse outro ambiente, esse outro lado aqui da casa, aqui já é o ambiente da sala de estar, um grande sofá em formato de L, a parede aqui já temos pedras naturais também nela, onde está a televisão, e na sequência chegamos aqui na área onde tem uma adega, né, e uma cristaleira. Olha como ficou bonito, já climatizada também, então aqui você pode botar seus vinhos, seus espumantes, e ela fica em destaque. E o interessante desse projeto é que você percebe que é uma casa leve, é uma casa, como eu falei, arejada, e traz esse sentimento de boas sensações, traz leveza da propriedade. Você percebe que não tem aquele mundo de informações como alguns projetos têm. Não significa dizer que quando tem muitas informações não é legal, não. Mas olha como é gostoso e agradável estar aqui. Por aqui, pessoal, já acessamos o escritório da casa. Olha só que interessante. Você já observa que tem aproximadamente 15 metros quadrados, imenso, com duas estações aqui de trabalho, bastante iluminação natural. Linda essas esquadrias aqui, pessoal. Olha só, tudo madeira também, vidro. Essa iluminação é muito boa. E não poderia faltar essa conexão com o ambiente externo, né? Com a varanda. Então aqui você está conversando, quer vir, já vem aqui, já tem o acesso, senta nas cadeirinhas que tem aqui na frente, fica curtindo o visual, resolvendo as coisas de trabalho. Muito legal, né? E somente a propriedade, a casa principal, pessoal, tem algo próximo de 450, 470 metros quadrados, apenas a casa principal, certo? Então você está percebendo essa sensação de amplitude. Além disso, ela conta com 3 suítes também. E aqui, pessoal, já encontramos uma rouparia. Essa daqui é imensa de verdade. Tem algo próximo de 10 metros quadrados, bastante armário para colocar malas, né? Utensílios de cama, de banho, aqueles itens que ocupam muito espaço dentro dos quartos. E pessoal, aqui, isso aqui é um ponto interessante nessa casa. Olha só. Um pé direito mais do que um duplo, quase um pé direito triplo. E você observa que essa estrutura lateral é para trazer o quê? Atrair ventilação para dentro da casa, gerar um fluxo de ventilação, né? Entra por lá ou entra por aqui pelas janelas e ela entra e sai. Existe uma ventilação que chamamos de ventilação cruzada. E essa área aqui central, pessoal, é o que? É um jardim, mas vocês estão visualizando que não tem muitas plantas porque o proprietário está para desenvolver um lago com a mesma proposta da piscina natural que temos ali, aqui nessa área, né? Mais rasinho, com alguns peixes e tal, etc. Então provavelmente ele vai desenvolver isso daqui. Se não, vai inserir umas outras plantas e deixar ainda mais bonito, não é verdade? Então esse ambiente aqui, não por acaso, traz o quê? Sensações diferentes. Você está circulando aqui na casa com essa iluminação natural, essa ventilação, é legal de verdade. Então, pessoal, esse jardim aqui é para causar o quê? Essas sensações, né? É como se você estivesse trazendo o ambiente externo para o lado interno da propriedade. E isso aqui ocasiona esse sentimento. Vamos conhecer aqui a primeira suíte, que essa suíte é uma suíte para hóspedes, pessoal. Vamos lá. Já com móveis projetados, climatizado também, projeto de iluminação e um amplo banheiro também, já com um box instalado, revestimento nas paredes, projeto de iluminação, bastante elemento em madeira. Gostei muito, pessoal, olha só, dessas arandelas que temos aqui, olha como ficou bonita, esse tom também amadeirado, né, que foi utilizado, traz um sentimento como se fosse um balizador do caminho, né, da casa pelas paredes aqui, muito legal. E aqui fica a suíte principal, que já vamos conhecer. Temos também outra suíte, olha só, uma graça aqui essa suíte. Cabe uma cama king aqui tranquilamente, o quarto das crianças. Olha os elementos que foram utilizados aqui, amadeirados, tons claros, algo bem clean, bem leve, também que contextualiza com a proposta da casa. Já temos uma bancada aqui de estudos, TV e detalhe, tudo fica na casa, mobília solta, os eletrônicos, né? E os eletrodomésticos.
Na sequência, pessoal, chegamos no closet. Olha só o tamanho do closet. Tem aproximadamente aqui algo 1,5 m por 4 metros, né? Então assim, cabe muita coisa aqui dentro. E chegamos no banheiro. Olha que banheiro lindo. O revestimento gostei de verdade. É um porcelanato acetinado. Olha, se você prestar atenção, ele tem até uma leve textura também. Temos o revestimento nas paredes também com essas pastilhinhas aqui. Olha só como ficaram legal. O nicho também em mármore travertino. Olha só os elementos em madeira também, bastante móveis, muito legal, pessoal. E aqui também temos um lavabo, né, na casa principal. Temos um lá na área do deck, temos outro aqui também. Olha isso, que lavabo legal, né? Então já tem um revestimento em porcelanato amadeirado. Esse aqui é já um tom mais escuro. As luminárias também pendentes, traz um sentimento de fato de elementos naturais aqui. Não sei se vocês estão tendo essa sensação por conta da iluminação. E a bancada esculpida em mármore travertino. E vamos conhecer a suíte, né, pessoal, de quem vai fazer o Pix, né? Olha só, essa suíte aqui é imensa. A suíte principal da casa, deixa eu me acender aqui. Olha isso. Apenas essa área, pessoal, é composta por algo próximo a 19, 20 metros quadrados, né? São praticamente 4 metros por 5 metros. Então olha o tanto de espaço que você tem aqui. Uma cama king size, bastante revestimento aqui em madeira também, né? De marcenaria. Olha as luminárias pendentes também personalizadas, né? Trazendo aquele sentimento regional. Eu gosto também de verdade disso daí, mas sem abrir mão também do moderno. Olha o projeto de iluminação com perfil em LED, esses spots direcionais. E o que eu gostei dessa suíte principal é que existem 2 banheiros e 2 closets. Tem um banheiro do lado de cá e outro banheiro pro lado de lá, assim como o closet também. Vamos conhecer esse aqui primeiro. Olhem isso. Aqui, pessoal, já temos um closet que dá algo próximo de 1,70 m de largura, né? Por 4, desculpe, de comprimento, né? Então tem bastante espaço para inserir muita coisa aqui. E na sequência chegamos no banheiro, né? Para um dos integrantes da suíte do casal. Olhem só como ficou legal também. Desta vez a bancada ela já foi utilizado o granito preto, também bastante elementos em madeira, moira cateara, projeto de iluminação. E o que eu gostei também é esse revestimento aqui, né, dessa pedra, né, que lembra muito. Ela não é o ladrilho hidráulico, mas lembra o design dela um ladrilho hidráulico, né? Gostei de verdade. E na outra extremidade, o espelho de cá que acabamos de conhecer. Um closet também. Aqui você já percebe que não foi utilizado os elementos, somente os elementos claros, né? Aqui já tem elementos amadeirados também. Olha só, cabe muita coisa aqui no closet, ainda tem muito espaço, não é verdade? E o banheiro com a mesma metragem do banheiro anterior, também com o mesmo padrão de acabamento, modificando e personalizando apenas o porcelanato que foi inserido aqui. Esse outro também já com uns traços diferentes, né? Muito legal, traz identidade para o imóvel. E olha que banheiro amplo, né? Estamos falando aqui de praticamente 1,70 m por 4 metros, né? Bem generoso. Geralmente o banheiro padrão flutua em torno de uns 4 metros quadrados, sabia? Vamos conhecer a cozinha. Acabou que a gente só visualizou rapidamente, né? E aproveitando, você que está aí assistindo, chegou por aqui agora, já se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo, viu? E, gente, chegamos na cozinha. Olha só, que cozinha gostosa. A integração que você tem, o visual que você tem para a área externa também. Ela está caracterizada como uma península, mas gera um sentimento como se fosse uma ilha, né? Por conta dessa conexão com o outro ambiente, né? Mas ela é uma península. Com isso, pessoal, perceba os detalhes do acabamento, teto também com projeto de iluminação. Temos também um refrigerador aqui com quase 500 litros, né? Então cabe muita coisa aqui, olha o espaço que se tem. Móveis projetados, todos novos também. Olha como está bonita essa torre com forno micro-ondas, um forno também a gás que temos aqui. Bancada em granito preto, São Gabriel. E não poderia faltar um amplo espaço também para você ter uma despensa, né? Então dá para você, se quiser, inserir umas outras prateleiras aqui para gerar ainda mais espaço. E aqui pela sequência nós temos acesso à área de serviço e lá no quintal também temos uma casa do caseiro. Está sendo construído também, pessoal, uma espécie de um galinheiro, né? Para poder criar galinhas caipiras. Olha só que legal! Para você poder ter o ovo, né, caipira
semanalmente aqui na casa. Eita, meus lindos, estamos chegando ao fim. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Saiba que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações e o valor da propriedade, viu? É uma pena, eu vou curtir aqui um pouquinho mais, queria estar aí com vocês, né? Ou vocês por aqui também, mas vou curtir aqui um pouquinho, curtir aqui a vibe, a energia desse lugar, que aqui, na verdade, pessoal, é uma propriedade muito especial, tem muito carinho envolvido nela. Um cheiro, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Mas não se esqueça, o metro quadrado mais valioso é aquele que se encontram as pessoas que a gente ama. Tchau!